tarde, web espectadores do Infinity TV, esse novo canal de comunicação aqui de Serra Negra. Hoje, dia 30 de maio, segunda-feira, exatamente 16 horas e 12 minutos. Queria começar já pedindo desculpas pelo atraso, por um probleminha técnico aqui nos microfones, já resolvido. Pedir desculpas também que hoje minha voz está meio fanha por causa de uma gripe que não vai passar para vocês e espero que não passe para os meus convidados também. Hoje com a gente aqui, José Alfredo Dallari Júnior, conhecido Júnior Dallari, ex-presidente da Câmara de Serra Negra, e nos comentários também André Padula, grande personalidade aqui na nossa cidade, e o Chicão, nossa voz da consciência lá dos bastidores, tocando a parte técnica, e daqui a pouco ele também vai fazer os comentários. Muito boa tarde, Júnior. Boa tarde, Roger. Boa tarde, André, Chicão, a todo o pessoal aí que está nos ouvindo, prestigiando. É sempre um prazer estar participando aí dos comentários, conversando, trazendo um ponto de vista diferente, trazendo a nossa opinião aí. Uma boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, Roger. Novamente é um prazer estar aqui com vocês, pessoal da Web TV que acompanha a Infinity TV. E aqui com o Júnior, companheiro de longa data já, trabalhamos juntos na Câmara Municipal. Foi uma das pessoas que eu tive prazer em conhecer e manter contato, e depois de encerrado o nosso mandato, continuamos amigos, né? Apesar das divergências, ele pensa às vezes de uma maneira diferente da minha, mas somos amigos, grandes amigos. Com certeza, é isso mesmo, porque pensar diferente faz parte do ser humano. Ninguém pensa igual aos outros, né? E fazer política é exatamente isso, tentar conversar, tentar caminhar juntos, mesmo pensando de uma forma diferente. E realmente o André disse uma coisa que é bem verdadeira. Uma das pessoas que, embora tenhamos grandes diferenças, hoje continuamos amigos, continuamos conversando, continuamos pensando muitas coisas de maneira bem semelhante. Você que queira participar com a gente do programa, o Chicão vai estar passando no GC aí. A gente tem o nosso Twitter, @InfinityTV, telefone para contato 19-3842-1632 e o e-mail contato@infinitytv.com.br. Mande sua pergunta, interaja com a gente, principalmente no Twitter, a gente vai estar aqui em tempo real para responder para vocês. Vocês fizeram parte da mesma legislatura? Perfeitamente. Na minha primeira legislatura não, mas na segunda legislatura, a qual eu também fui presidente, o André foi uma das pessoas com que eu tive prazer em participar junto da Câmara Municipal. E eu gostaria de saber como é que era a situação política na época, Júnior? Olha, era bem mais tranquilo, a gente tinha condições de conversar tanto com a oposição quanto com a situação, e defendendo aí tanto o André quanto a doutora Odila, que foram duas pessoas que foram importantes para que no período em que eu fui presidente a gente pudesse ter uma legislatura tranquila, que a gente conversava com os dois. O André era líder do prefeito, a vereadora Odila era líder da oposição, e a gente conseguia um denominador comum, e as coisas transcorriam com uma razoável tranquilidade. Em matéria de qualidade, você julga que o corpo da Câmara era melhor do que hoje, por exemplo? Olha, certos comentários são difíceis, mesmo porque ninguém é totalmente inútil. Eu acredito que a atual legislatura também tem aí suas contribuições a dar para o município, também tenha pontos positivos. Embora seja uma legislatura que está sendo por demais controversa, né? Tem muita gente criticando a postura de algumas pessoas lá dentro, só que a gente tem que entender que quem escolhe é a população, e a população escolheu. E aí a gente tem que respeitar o que está acontecendo. A gente vai falar bastante sobre esse assunto ainda nesse programa. André, queria um comentário seu em cima do que o Júnior falou. O Júnior tem razão, né, naquilo que ele coloca. Realmente, nós já conversamos, já falei a respeito disso semana passada, inclusive talvez tenha sido um pouco incisivo, mas realmente quem constrói a Câmara são os eleitores. Então, essas pessoas que ali estão são os representantes da população. Podemos até tecer críticas sobre o comportamento do vereador A, do vereador B, mas eles representam e eles têm a representatividade. Mas eu volto a falar o que eu disse na semana passada. Eles não estão aproveitando a oportunidade para
principalmente defender o legislativo, porque com as atitudes e as posturas que eles vêm adotando, o fato de você ser crítica é exatamente porque eles dão motivo a isso. Se eles não dessem motivo, não teria crítica, ao contrário, só elogios. Portanto, é uma ação, é uma postura dos vereadores em modificar a visão que a população tem sobre eles e sobre o trabalho deles, principalmente. Certo, o que a gente analisa conversando com as pessoas na rua, tudo é que a Câmara está caindo um pouco em descrédito, né, atualmente. O que você acha disso, do Júnior? Isso é preocupante, porque aí a gente acaba sofrendo de um fenômeno delicado para a política, né? E não só de Serra Negra, mas para a política nacional, que é aquele voto de protesto, aquele voto de repúdio, onde uma pessoa, um nome que seja mais ou menos simpático, acabe tendo uma votação expressiva, mas depois não vai ter contribuição nenhuma legislativa ou mesmo política, né? Porque uma coisa que a gente deve enfatizar é que produção legislativa não é voto de congratulações e aplausos e também não é, né, nome de rua e homenagem a esse ou aquele. Faz parte, mas produção legislativa são leis que efetivamente ajudem o município. É defender posturas, é criticar atitudes do executivo e propor soluções ao município. E não ficar pura e simplesmente fazendo de conta. E é o que a população mais está criticando, né? Que é um certo faz de conta. E isso é preocupante, porque desestimula o jovem a participar da política, faz com que as pessoas acabem votando de forma pejorativa até para todos, faz com que pessoas que têm um interesse meio escuro, um interesse mais escondido, acabem dominando a política. E isso eu acho que é prejudicial, não só para a Serra Negra, mas a nível estadual e também na União. Então, vou pensar um pouquinho, que eu esqueci de dar o boa tarde do Chicão aí, a nossa voz da consciência. E aí, Chicão, o que você acha dos nossos convidados de hoje? Boa tarde, Roger, boa tarde ao Júnior Dallari, boa tarde também ao André Padula e a todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento aqui na Infinity TV. É um prazer grande receber personalidades, podemos colocar assim. Na época que o Júnior foi presidente da Câmara, o André era vereador, a gente conviveu bastante naqueles anos, né? Nos 2 anos que o Júnior foi presidente da Câmara e também aí com o André com uma bela participação. É um prazer recebê-los aqui e receber também os comentários avalizados, podemos colocar assim, das pessoas que podem acompanhar a Infinity TV. Sintam-se em casa, sintam-se à vontade, essa casa também é de vocês. É um prazer tê-los aqui nessa tarde. É isso aí, Chicão. Júnior, você estava falando que o trabalho do vereador nem sempre é só colocar nome de ruas, congratulações e aplausos. Da sua época, qual o projeto que você implantou que mais destaca e que vinga até hoje aqui? Olha, eu tenho a satisfação de ter colocado algumas coisas perante a Câmara Municipal. E uma das que eu mais me orgulho é o projeto de adoção de praças, tá? Onde o poder municipal executivo, né, poderia fazer com que empresas do município adotassem praças. Infelizmente, é uma coisa que a gente vê só em algumas praças, não está sendo bem aproveitado pelo Executivo, mas é um crescimento para o município, é uma ferramenta de trabalho que poderia trazer aí muita beleza para as nossas praças, porque a gente sabe que as pessoas criticam um pouco a manutenção, como elas estão sendo conduzidas, o paisagismo dessas praças, e essa lei poderia estender essa ferramenta ao empresário de Serra Negra, a um hotel, a uma escola, a uma loja aí de grande porte que pudesse ou tivesse interesses. E a gente sabe que são muito poucas as que se interessaram e o poder público não está usando isso, mas é uma ferramenta que eu me orgulho de ter colocado, né? Tem outra também, que é a criação do canil, que é uma lei municipal minha, que também, apesar de críticas, está funcionando, está aí, também é uma coisa que eu me orgulho de ter colocado. E
duas coisinhas que, como produção legislativa, e aí o André me ajudou muito, que nós fizemos aí basicamente que os dois conversando, que foi a reforma da lei orgânica do município e do regimento interno da Câmara. O regimento interno era de 69, né? O André lembra disso, e nós fizemos aí todo um trabalho de adaptação. E também da lei orgânica do município, trazendo aquelas emendas que foram colocadas depois da Constituição para a lei orgânica municipal, discutindo essa lei mais voltada ao município de Serra Negra. Então são produções legislativas que nós tivemos ali que, entendo, foram importantes para o município e saíram do comum, né? Congratulações e aplausos, uma homenagenzinha aqui, não que isso também não seja função dos vereadores e que isso também não seja importante, porque as famílias precisam sim ser lembradas, serem homenageadas. Porém, quando você pega um vereador e ele ou indicou serviços ou só fez congratulações e aplausos, produção legislativa ele não teve. Isso aí. André, queria também falar um pouco sobre os teus projetos na época da tua legislatura, comentar um pouco em cima disso que o Júnior falou. Um dos projetos que eu mais senti prazer em fazer, até por conta de todo um trabalho já feito há muito tempo atrás, foi a criação do Arquivo Público Municipal. Infelizmente, né, o projeto não foi, ele foi aprovado, o projeto existe, o arquivo está criado, mas o Executivo não implementou o projeto, não criou o arquivo. E isso nós perdemos acervo, perdemos muita coisa. Mas foi um trabalho interessante. Com relação aos projetos que o Júnior falou a respeito da reformulação da lei orgânica e do regimento interno, eu aproveito a oportunidade para ressaltar aos atuais vereadores. Existe muito trabalho neste sentido que está sendo deixado de lado pelo Poder Executivo e pelo Legislativo. Não sei se você se recorda, mas nas disposições transitórias existem algumas atualizações necessárias que o Executivo deveria realizar num prazo de 720 dias a partir de 2004, que foi quando foi promulgado a reforma da lei orgânica, e o Executivo não fez até hoje. Então nós estamos, se uma empresa vier se instalar aqui, a Barra Funda de leis, a dificuldade que é para conhecer de como ela vai fazer para se instalar no município, se existe algum tipo de benefício, se existe alguma outra maneira de se instalar, benefício que o poder público possa conceder, ninguém sabe. Talvez até o Executivo não saiba. Olha o que eu estou falando. Talvez o próprio Executivo não saiba. Poderia fazer uma consolidação das leis, como foi feito na cidade de Amparo. Amparo fez uma consolidação do Código Tributário Municipal. Ele não fez um novo Código Tributário, porque se ele assim o fizesse, uma série de leis deveriam deixar de valer, como hoje vigem aqui no município. Mas se ele fizer uma consolidação, unir todas essas leis numa única lei, tornando-a mais enxuta, mais precisa, mais compreensível, né, seria um grande incentivo ao investidor, àquele que vem à Serra Negra para instalar uma empresa e dar continuidade à sua vida. Infelizmente, né? E parece que você fala e ninguém ouve, né? Ninguém escuta. Faz algum tempo isso já. Ainda sobre esse assunto, que a gente até comentou na sua entrevista semana passada, sobre o interesse do jovem na política, você até citou há um pouco tempo aí, que o que eu vejo aqui, que a gente percebe é que o jovem está meio apolítico aqui em Serra Negra. Será que isso é uma situação de ser apolítico, ou está ignorante, ou está descrente da situação aqui atual de Serra Negra? Olha, eu tenho uma visão sobre esse problema, tá? Historicamente, toda uma geração, tá, de 65 até 75, 79, ela foi dizimada politicamente. A partir daquele momento, 79, 80, as novas gerações começaram a aprender a trabalhar, começaram a entender o que era política, mas ainda não, esse conhecimento não se sedimentou. E lideranças não apareceram com muita força no Brasil, de uma forma geral.
As lideranças que apareceram acabaram por deixando a desejar. E apareceu muita liderança que é delicado, mas são lideranças negativas, que trazem um péssimo nome, uma péssima fama para a política. São lideranças que, ao invés de ajudar o município, têm um interesse pessoal, escuso, um interesse que prejudica a sociedade. E o jovem, ele está descrente, ele não acredita muito em política, ele não está participando, ele acha que política, infelizmente, é coisa de ladrão, de coisa de pessoas que estão interessadas somente no dinheiro, pessoas corruptas, e não percebem que é através da política que nós conseguimos fazer transformações sociais, é através da política, da participação, que a gente consegue mudar as leis, mudar o entendimento do executivo, do legislativo, é através da política que nós fazemos a nossa sociedade, o nosso dia a dia, tá? Se não fosse o jovem ir para a rua num determinado momento, Fernando Collor teria cumprido todo o seu mandato. Se não fosse o jovem ir para a rua, brigar, discutir por algumas situações, a classe política se acomoda, tá? Então, infelizmente, eu vejo que a juventude não acredita e não está querendo se envolver muito na política. Mas é um erro. E nós vamos, infelizmente, pagar esse erro, tá? Talvez não a nossa geração, perfeito? Mas daqui 20, 30 anos, quais são os líderes políticos que nós estamos formando? Quais são os líderes que vão participar da vida política? Tá? Se o jovem se afasta, infelizmente é aquela coisa. Quando os bons abrem espaço, quem se achega à política são os maus. Infelizmente. Tem para quem gosta de ver a internet, tem uma brincadeirazinha na internet que é o jornal O Globo em 2030, né? E ele abre o jornal com a seguinte manchete: José Sarney é eleito presidente do Congresso pela 9ª vez em 2030 e promete reformas. É isso, é essa brincadeira que a política traz, essa imagem que a política traz para o jovem. Porque, na verdade, é uma mesmice, é uma continuidade. E é um problema, inclusive, Júnior, já foi abordado semana passada nesta mesa também, é um problema dos próprios partidos políticos. Perfeito. Que os partidos, eles não se estruturam para abrir espaço para o jovem participar. Sem querer tecer críticas, mas já tecendo, né, que também é a nossa função, nós temos tido algumas notícias que advêm do Poder Executivo, né, com relação à postura do chefe do Executivo a discutir com funcionários, né, elevando a voz, gritando, dando tapa na mesa. Qual jovem que quer aprender política e vê mira-se num exemplo desse, o que ele faz? Ele não vai querer participar. Por quê? Porque há que se ter respeito, há que se compreender, há que se discutir, discordar, mas com educação, com respeito. Exatamente. Senão, me veio uma coisa na cabeça agora: será que daqui a 30 anos vai estar o Sarney ainda, a família inteira dele lá no Congresso? Também? Ele mumificado e o resto da família inteira lá, né? Ele vai ter uma estátua, né? Ele vai ter uma estátua no saguão principal. É mais fácil fazer um sarcófago ao invés de também. fazer Voltando aqui, Júnior, aproveitando que você falou do executivo, tal, do temperamento do nosso chefe aí, como é que você vê a situação do executivo e o legislativo hoje aqui em Serra Negra? É complicado. O poder legislativo, ele tem por função básica ajudar o executivo controlando seus atos. O poder executivo é aquele que realmente constrói, é ele quem manda no dinheiro. Eu sou meio contra essa história de, medir as palavras um pouco mais, o pai e o filho ficarem juntos. Eu já criticava isso quando o Elmir tinha o irmão na presidência. Eu acho que isso daí não traz boa coisa para a população. Por mais que, eu acredito que sim, por mais que exista boa vontade, por mais que eles estejam querendo trabalhar bem, não vou dizer de outra forma, só que pega mal perante a população, porque parece jogo de comadre, não tem jeito isso, né? Me desculpem, são meus amigos, conheço pessoalmente a família, mas pega mal.
Não, tanto que não tem nada a ver a parte pessoal deles com a... Exatamente. Se um dia me chegar numa situação dessa, eu não deixaria que meu filho fosse presidente da Câmara se eu fosse prefeito. Ou o contrário. Não tem como. O André também tem um filho moço aí que poderia participar de política. Se de repente ele vira prefeito e o filho dele vira o presidente da Câmara, como é que faz? Não pega bem perante a sociedade, tá? Volto a dizer, não quero criticar as pessoas, eu acho que cada um pensa de uma forma. Faltaria isenção para isso, né? É delicado. Exatamente essa crítica. Como é que um filho critica o pai ou vice-versa? É impossível. História de colocar o cabrito para vigiar a horta, né? É complicado isso. Mesmo porque, quando a população chega e aponta o dedo e fala, é isso, como é que você vai dizer que não é verdade? Né? É o pai, é o filho. Não tem como, tá? Eu acho que nisso está errado, tá? Quanto a como a Câmara está trabalhando junto com a Prefeitura, é porque o presidente está toda hora na Prefeitura, isso é natural, tá? Eu, durante o tempo em que fiz na vereança, em que exerci a presidência da Câmara, eu passava quase todo dia dentro da prefeitura, porque toda hora você está tendo que conversar com o prefeito. Problemas estouram na sua mão como presidente. É um vereador que está insatisfeito com algum problema que aconteceu, ele traz um problema para a Câmara Municipal, ou está querendo fazer uma movimentação, levar um abaixo-assinado, e você, na função de presidente, tem que tentar fazer com que o poder flua sem ficar muito truncado. Então você está toda hora ali conversando, olha prefeito, está acontecendo assim, como é que nós vamos fazer? Essa lei está difícil de passar, podemos mudar aqui porque a oposição, esse ponto não quer votar, e a gente ia conversando e as coisas acontecem assim. Agora, pai e filho, mãe e filho, tio e sobrinho, irmãos, né? Porque eu criticava muito, volto a dizer, na outra administração, Elmir e Bimbo, criticava a postura de prefeito e presidente da Câmara serem irmãos. Tá? É uma postura que eu refuto como está errado. Não está certo, não. Júnior, na sua legislatura, que partido você era mesmo? Eu estava afiliado ao PSDB. Hoje você está ao PV. Hoje eu estou afiliado ao Partido Verde. Se as eleições fossem hoje, você acha que o PV se posicionaria como oposição à situação em relação ao governo atual? Olha, durante um tempo o PSDB começou a sofrer algumas mudanças e um grupo se sentiu alijado do poder, se sentiu prejudicado nas mudanças internas do partido e resolveu sair. E nós fomos nos filiar ao Partido Verde. Hoje nós estamos trabalhando junto ao Partido Verde no sentido de estruturá-lo, no sentido de dar uma condição melhor para disputar as eleições. Porque na eleição passada nós também entramos sozinhos, acabamos ficando sem o candidato a prefeito, ele teve um problema com a justiça eleitoral, e aí nós não tivemos condições de substituir, já estava em jogo, e nós acabamos ficando meio que sem bandeira, tá? Infelizmente o Partido Verde, apesar de ter triplicado a sua votação em termos de vereador, de uma eleição para outra, não conseguiu o quociente necessário para fazer um vereador. Novamente nós estamos aí num processo de estruturação do partido, logo nós devemos ter algumas mudanças no diretório municipal e vamos nos preparar. Se você me disse nós vamos ser contra ou a favor, hoje é meio difícil dizer isso, tá? Mas o que eu posso afirmar com certeza é que o Partido Verde vai buscar um caminho, tá? Um caminho onde exista diálogo, onde exista a união de interesses de Serra Negra, tá? E isso nós estamos defendendo junto ao Partido Verde, inclusive na filiação de mulheres e na filiação de jovens. É um ponto que eu tenho discutido junto com o restante dos membros do diretório, porque, como a gente estava falando aqui, nós não temos jovens que se envolvam na política. Nós não temos mulheres que se envolvam na política. Nós temos muito poucas, né? Ao ponto de que, existindo uma reserva para mulheres, né, que sabe-se que 30%
tem que ser candidatas mulheres, o que é que acontece com quase todos os partidos? Não consegue uma preencher. candidata. Não consegue preencher. Não consegue preencher. Então, uma candidata, 2 no máximo. Né? Eu acho que não teve nenhum partido aí que teve mais do que 4 candidatas. Tá? Porque precisa juntar 3, 4 partidos para que se consiga aí algumas mulheres para participar. Então, nós precisamos trabalhar nesse sentido. Ao que tudo indica, o Partido Verde vai sim ter um caminho. Dificilmente vai ser junto com a administração. Antes do André comentar, queria até agregar mais uma pergunta em cima disso. Existe oposição em Serra Negra? Pode começar com você, André. Eu acho que a oposição hoje em Serra Negra ela está muito acomodada, se é que ela existe. Porque você não vê, pelo menos eu não tenho notícias, né? Faz tempo que eu não acompanho os trabalhos legislativos de comparecer e assistir aos trabalhos legislativos, eu não tenho ido, mas eu tenho ouvido. E pelo que eu ouço, não tem havido uma oposição. Não tem uma oposição crítica tenaz, até porque isso é bobagem. Você faz oposição dentro de uma realidade. De ideias, né? Dentro de ideias. Se o prefeito nos encaminha um projeto de lei que vai beneficiar a população, você não vai votar contra porque você é da oposição. Então isso não existe. Mas as denúncias a respeito da administração, não a respeito do colega vereador, porque perdeu-se muito tempo na disputa pessoal dentro da Câmara e a oposição perdeu o pé, perdeu o caminho de como agir. Como nós já falamos a semana passada, o PR tem um vereador eleito que não atua em consonância com o partido, o que é um absurdo. Eu já comentei com o Kiko, esse assunto já está sendo discutido dentro do diretório, mas é um absurdo. Ele não segue as orientações partidárias, toma as decisões pessoais, o que prejudica. E exatamente dá a entender que política é tudo igual, e não é. Político não é tudo igual. Não. Você tem alguns que agem da mesma maneira, mas não são todos iguais, não. Tem muita gente boa, tem muita ideia boa surgindo, tá? Não só na oposição, na situação também tem gente bem intencionada, mas você vê a situação indo a um tal ponto de uma forma que você acaba se rendendo e se acomodando. A Câmara hoje está acomodada, tanto em termos de oposição como em termos de situação. É muito mais fácil, entre aspas, para eles seguir do jeito que está, porque não tem trabalho, não elabora-se uma lei, não elabora-se um projeto, não se discute projetos e lei. A oposição não faz um trabalho adequado de oposição, né? E fica do jeito que está, discutindo picuinha, se tem que ligar, se passar a sessão da Câmara pela internet, se não tem que passar pela internet, o que eu acho um retrocesso, devia transmitir, porque afinal de contas é um órgão público, as sessões são públicas e não há o que esconder, a não ser que tenha alguma coisa que queira esconder. Existe? Tem alguma coisa a ser escondida no trabalho da Câmara? Eu acho que não. Então eu acho que poderiam transmitir muito bem. O que você acha, Júnior? Bom, em termos de internet, vamos começar pela parte mais fácil, né? A internet é a ferramenta do futuro. Não adianta, né? Todo mundo sabe que a mídia impressa, a mídia em papel, ela nunca vai deixar de existir, mas ela está perdendo cada vez mais a sua importância. A internet é um veículo ágil, é um veículo que está cada vez mais entrando dentro da família, né, mundial. Tá? Ele é um veículo que não pode ser esquecido. Transmitir sessões pela Câmara, lógico que é bom, é positivo, a população pode participar. Você se lembra bem que a gente tentou trazer a Câmara para o centro da cidade, tá? Acabou fazendo um acordo com o prefeito na época de levar ela lá para o famoso bolo de noiva, que foi reformado para ser Câmara Municipal. Depois nós saímos, não sei porquê, não vou nem entrar nesse mérito, virou Secretaria de Turismo e esquece-se a Câmara lá em cima. Porém, o que acontece?
Quando você traz para perto da população, quando você torna público e todo mundo pode ver o que está acontecendo, ou você trabalha e mostra serviço, ou você acaba perdendo votos. E é isso que está acontecendo na Câmara. Eu acho que é isso que é o problema. Ninguém quer mostrar as sessões, porque não quer mostrar a pessoa sentada praticamente sem fazer nada, né? Passando a sessão inteira quieto. Fecha a Câmara. Quieto, né? Podemos levar para isso. Quanto a existir oposição dentro da Câmara Municipal hoje, ela é pífia. Ela só vai se movimentar, só faz alguma coisa quando o problema é mais sério. Aí, quando a população reclama, aí eles também reclamam. Porém, fazer uma oposição mesmo, discutindo os projetos, apresentando soluções, não vejo não. A Câmara, nesse ponto, está muito acanhada, estão perdendo a oportunidade de mostrar que eles estão ali para defender Serra Negra. Posso colocar uma palhinha aqui? Perfeito, lógico. Agora eu vou colocar uma palhinha e vou fulanizar. Eu fiz, como vocês sabem já, eu fiz parte da diretoria da provedoria do Hospital Santa Rosa de Lima, junto com o Dr. Abner, junto com o Gilberto Amadeu, junto com o Benedito Júnior, e nós sofremos incansáveis críticas dos vereadores a respeito da condução das questões do hospital, a atuação dos vereadores, principalmente vou fulanizar, Júnior Vitale, Celso Corchetti, foi muitas vezes temerária contra a provedoria do hospital, dizendo que nós cometíamos ilícitos, dizíamos que havia desvio de dinheiro, desvio de materiais, etc. Muito bem. Aquela diretoria deixou o hospital, simplesmente é como se o hospital não tivesse mais problemas, e ele tem. Simplesmente eles pararam de discutir sobre esse assunto. E esses dois vereadores, agora, com essa situação desse falso médico, que gerou uma intranquilidade na população, o que eles estão questionando, o que eles produziram de fato. Eu estou falando até hoje, que horas são? 4h30 da tarde? 15 para 5? Tá, até as 15 para 5, o que eles fizeram? Há alguma crítica? Há algum pronunciamento? Há algum dito na Câmara? Eu não sei. Tem algum requerimento apresentado pedindo explicações? Eu não sei. E, no entanto, para criticar a outra administração, foram fortes, contundentes. E agora? Aonde estão? Então, aí está respondido também, aonde está a oposição? Não tem. Aliás, André, eu queria deixar claro que o espaço está aberto aqui, seja para qualquer um, oposição, situação, enfim, qualquer pessoa que se queira participar aqui. Queria ler um comentário aqui da @Gulossauro. Ele mandou um comentário aqui sobre o André Padula. O André Padula merece todo o nosso respeito. É um cara que ajuda sem ver a quem. @Gulossauro, foi direto para você aí. Eu acho que ele está enganado. Eu não sou tudo isso, não. E mais aqui uma sugestão. Se vocês poderiam falar sobre as suas aspirações quando mais jovens e como se realizaram. Você aí que está se formando na sua segunda faculdade, né, Júnior? Fala um pouco disso daí também. Eu, quando era jovem, aqui em Serra Negra, cursei as escolas estaduais aqui, fiz o Lourenço, fiz o Jovino Silveira, acabei fazendo escola de comércio, porque na época minha família, meu pai nunca teve posses, então não ia ter uma lojinha, não ia viver disso, não ia viver daquilo, ia ter que ter uma profissão. Fui fazer escola de comércio, concluindo a escola de comércio, percebi que ficar dentro de um escritório trabalhando com números não era a minha aspiração. Eu sempre tive uma vocação assim no relacionamento com as pessoas e sempre gostei de animais de uma forma geral. Nasceu o sonho, acabei
direcionando a minha vida para fazer medicina veterinária. Fiz um ano de cursinho em Campinas, cursinho na época até chamava-se universitário. Consegui passar na Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, a Unesp. Me graduei em Botucatu, me graduei em medicina veterinária e estou trabalhando com medicina veterinária até hoje e vou continuar trabalhando, né, com os animais. Quando a gente acaba se envolvendo em política, porque eu sempre tive a vontade de transformar a Serra Negra, eu vejo que algumas coisas estão virando em volta de há muito tempo, né? O último ponto turístico criado em Serra Negra foi o Miniférico, né? Foi o último ponto turístico. E não estou aqui criticando esse ou aquele administrador. Estou dizendo, o último ponto turístico criado em Serra Negra foi o Miniférico. A barragem, entra a administração, passa a administração, se faz uma limpeza, uma reforma e continua do mesmo jeito. A Fonte São Luís é a mesma coisa e a gente vê que o Alto da Serra não é aproveitado em termos turísticos. Então, eu sempre pensei em ajudar a transformar a Serra Negra. Participei disso e nesse momento comecei a perceber que existem dificuldades em você fazer com que o Poder Executivo entenda as necessidades do município. Bom, passei pela Câmara Municipal, em todas as fases, perdi a eleição, ganhei a eleição, fui presidente da Câmara, faz parte da vida da gente. A partir do momento que eu fiquei sem um mandato diretamente, eu comecei a olhar as coisas e falei, bom, tem uma outra coisa que me agradou e eu acabei gostando de conversar e de discutir, que é sobre leis, que é sobre, né, o funcionamento da justiça. Prestei mais um vestibular, estou aí terminando uma faculdade de Direito e a partir do final do ano tenho 2 graduações, né, médico veterinário e também um operador do direito, né, um advogado. A partir daí, vamos começar de novo, um novo trabalho, uma nova fase de vida e vamos ver o que é que pode acontecer, né? Mesmo porque eu amo Serra Negra, sempre amei Serra Negra, gosto da nossa cidade e continuo vendo que o último ponto turístico criado em Serra Negra foi o Miniférico, continuo vendo que a barragem passa por reformas e não sai daquilo, que o São Luís passa por reformas e não sai daquilo, que o Alto da Serra está cada vez mais abandonado, continuo vendo que o nosso meio ambiente ele é ignorado de certa forma pela administração, continuo vendo que o turismo rural, que eu entendo, o meu entendimento, tá, é de que é uma ferramenta que poderia alavancar muito Serra Negra para o futuro. Se não é a atitude dos proprietários rurais se reunirem e criarem uma rota, não ia funcionar. E o que mais me abisma é que uma pessoa que trabalhou, participou disso, ajudou na criação de uma rota turística rural para o bairro da Serra, está esquecendo disso. Tá? Deveria incrementar esse tipo de atitude dentro de Serra Negra. Não interessa se produz queijo, se produz café, se produz pinga, não interessa. O que interessa é que o turista vem para cá e ele quer uma experiência. E essa experiência pode muito bem acontecer nas nossas propriedades rurais. Volto a dizer, com queijo. Tem uma propriedade nossa aqui que faz um queijo maravilhoso, com os vinhos, com o café, o nosso café é de alta qualidade, né? Com a pinga. E por que é que não se estimula mais o turismo rural? Então são sonhos que a gente vê, são posições que a gente vai conquistando, né? E se Deus quiser, final do ano, mais uma etapa. Aí a gente começa outra. E você, André, se considera um cara idealizador, sonhador, realizado principalmente? Sonhador, sim. Eu gosto de imaginar e de buscar alternativas. Eu sou uma pessoa, eu não me considero realizado, porque eu ainda tenho muita coisa que eu gostaria de construir, de fazer. Eu só discordo do Júnior numa questão. Quer queiram, quer não, existe um outro ponto turístico de fundamental importância para a cidade. Foi criado pela administração de Paulo Scachetti, que é a barragem de Santa Lídia, e que está completamente abandonada. Um espelho d'água daquele lago, uma localização
se tivesse tido o investimento adequado, seria um dos locais mais agradáveis para a cidade. E, no entanto, você falou a respeito de rota de rota rural, turismo rural. Perfeito, assina embaixo. Só que nós tínhamos feiras agrícolas que eram feitas aqui em Serra Negra com os produtores rurais. Cadê? Aquele barracão foi feita uma cobertura no Casco de Ouro exatamente para receber, para promover, para incrementar, para fazer com que a feira deslanchasse. Porque foi feito por outro administrador, a administração atual esquece, apaga, nada que foi feito. Esse tipo de postura tem que acabar. Não importa quem é o administrador, o que é importante, o que é bom, tem que continuar. O Paulo, ele teve os seus equívocos? Teve, claro. Afinal de contas, ninguém é super-homem, ninguém é perfeito, né? Nós acertamos e erramos. Agora só é aquele que faz. Aquele que não faz, não é. Tá? E aparentemente a administração atual está fazendo muito pouco. E está errando muito também. Pelo menos aquilo que faz erra. Muitas das coisas. Aquele fato que se deu lá, infelizmente, um fato onde um senhor veio a perder a vida num acidente, a justificativa que se deu porque ele devia ter visto o buraco. Ora, sabe, tem algumas explicações que são difíceis. Você lógico de uma escola, né? Ao lado de uma escola, poderiam cair crianças, poderiam cair professores, enfim. Não dava para se admitir, para se entender algo daquele, tanto que no dia seguinte resolveu o seu problema. Foi acontecer o fato, resolveu. Má vontade, falta andar, falta ver os problemas da cidade, e falta talvez um trabalho para a oposição, andar e ver os problemas da cidade e falar. Dizer, porque isso também é postura e é atuação da Câmara dos Vereadores, não só dos vereadores da oposição, mas também dos vereadores da situação, que acredito que queiram ver a administração atual acertar. Perfeito. Tem muita coisa para corrigir. Lembrando sempre que a profilaxia é sempre mais barato que o tratamento, né? Com certeza. Entendeu? Falta pensar um pouquinho mais. Eu ia pedir pro Chicão colocar de novo o nosso Twitter aqui, que está começando a pingar os primeiros contatos aqui, é muito legal, e é justamente sobre comunicação que eu queria falar com vocês. Júnior, em relação aos órgãos, veículos de comunicação hoje em Serra Negra, como é que você vê? Serra Negra sofre cronicamente de um problema de comunicação, tá? Nós temos basicamente que um jornal que faz a função de informar, mas não faz uma função crítica. Ele fica muito tentando pôr panos quentes na situação. Nós temos, historicamente, tínhamos uma rádio só, apareceu uma outra rádio comunitária, mas acaba fazendo política pessoal. Elas acabam fazendo um enfrentamento entre uma e outra rádio, mas a função realmente de trazer informação, de cobrar posturas do executivo, elas não adotam essa postura, porque se uma está no poder, não vê as coisas de errado, se a outra está, só critica, também não vê as coisas que estão sendo feitas de correto. Nós estamos vendo aí que estão nascendo, tá, algumas iniciativas dentro da internet, aqui no caso do Infinity também, tá? Eu quero crer que essas iniciativas vão ser importantes para o município, tá? E algumas delas eu vejo que tem seriedade, eu vejo que está procurando fazer um trabalho decente, está dando espaço, está conversando com as pessoas e procura fazer a informação de uma maneira honesta, porque crítica tem que ser feita sem pôr o dedo na cara e acusar totalmente. Como o elogio também tem que ser feito sem a babação de ovo, tá? E a gente vê que algumas dessas iniciativas não estão sendo aí bem coerentes, não, né? Então, dessa forma, volto a dizer, Serra Negra é carente de informação. Ela precisa sim de veículos que sejam atuantes e isentos, tá?
atuantes no sentido de estar junto com a população, de abrir espaço para todas as opiniões possíveis, e tem que ouvir todas as opiniões possíveis, situação, oposição, até quem não está nem com a situação nem com a oposição, né? Eu não gosto muito desse termo terceira via, porque eu acho que é um termo que foi desgastado com maus exemplos, mas as novas opções precisam sim ter voz, ter espaço, tá? E tem que ter seriedade quando passa essa informação, tem que ter respeito com as pessoas. Isso aí. E eu não sei se todas têm. Claro. Antes de o André dar a sua opinião, Chicão. Oi, Roger. Você quer falar alguma coisa aqui? É que temos uma participação importante hoje aqui no programa da Infinity TV, que o Kiko Oliveira está no seu local de trabalho e queria participar também via telefone. Com certeza. Então vamos tentar aqui o contato com o Kiko para ele poder fazer parte também desse programa. Um minutinho só. Nossa primeira participação por telefone aqui do Kiko Oliveira, que faz parte da nossa... Pode falar, Kiko. Kiko, pode falar. Vem daí, Kiko. Alô? Estão me ouvindo? Opa, boa tarde, Kiko. Eu queria inicialmente agradecer a presença do Júnior. Muito obrigado por ter aceito esse convite. Obrigado mais uma vez, o André, por estar presente. Eu estou aqui assistindo, né, da minha sala, no meu local de trabalho, e eu estou vendo o nível do debate de vocês aí. Eu já tinha ligado anteriormente para o Chicão, né, e a princípio nós estamos testando hoje essa parte de comunicação externa, mas eu não resisti porque o comentário de vocês realmente nos leva a tentar participar e não ficar fora. Então, muito obrigado realmente por vocês estarem fazendo esse tipo de debate. Queria dizer ao Júnior que a ideia é exatamente essa. O nosso canal é um canal democrático. A gente não vem aqui só para criticar, muito pelo contrário, também o que é bom nós queremos falar, tá? E que o nosso intuito é exatamente esse, é de abrir o debate e que com isso a gente consiga fazer uma união de interesse, como você disse no início, de interesse por Serra Negra. Essa é a ideia, esse é o caminho que nós queremos seguir, né? Então aqui ninguém é sozinho, ninguém é dono da verdade, o canal realmente é democrático e está aberto a todos que dele queiram participar, volto a repetir, né? E aproveito para deixar aqui uma perguntinha. Eu estava acompanhando algumas coisas que o Dalari tem feito, né? E eu vi que no começo do ano ele deixou um comentário no blog do Lauro a respeito da água mineral de Serra Negra, né? Que na realidade a água Serra Negra ela é pertencente a Patrocínio, Minas Gerais. Eu queria que depois ele falasse um pouquinho sobre isso, né? E também falasse a respeito de quais mudanças que estão por vir no Diretório Municipal do PV. Perfeito, Kiko. Júnior? Tá, então vamos na parte mais fácil de falar de novo. O Partido Verde, como todos os outros partidos, vai fazer uma renovação de diretórios, né? Onde vai ser eleita uma nova diretoria, vai mudar presidente, secretário, as pessoas vão ser renovadas. E é nesse sentido que vamos iniciar uma transformação aí do Partido Verde. E abrir um processo de buscar novas filiações, principalmente dentro da juventude, porque nós temos percebido que o Partido Verde ele é um partido simpático à juventude e nós precisamos trazer o jovem para dentro da nossa agremiação. Essa é uma parte. A segunda parte é com relação à água de Serra Negra, que pertence sim a uma fazenda que se chama Serra Negra em São João do Patrocínio, tá? Essa cidade, essa empresa, ela detém a marca comercial Serra Negra, não só para águas minerais, mas para chocolate, para artesanato, para hotelaria. Ela detém a marca perante marcas e patentes no Brasil. E se um dia esse empresário quiser causar um constrangimento aos nossos hotéis, às engarrafadoras de água do município, aos outros empresários que usam Serra Negra, ele pode. Porque como marca geográfica, ela deveria pertencer ao nosso município.
Eu iniciei um processo desse dentro da Câmara Municipal, junto com o Dr. Marcos Lully, uma pessoa que eu sinto saudade. Saudosa memória. Saudosa memória, uma pessoa que eu sinto saudades dele, porque ele me ajudou muito quando eu fui presidente da Câmara, ele era o meu assessor jurídico, e nós ali demos início a esse trabalho. Depois de um certo tempo, eu vi que a administração Paulo deu sequência nesse trabalho, buscou um outro advogado, mas agora eu não sei em que ponto está essa situação, porque o que é que teria de ter sido feito? O questionamento administrativo que nós fizemos junto a Marcas e Patentes, para que eles dissessem a quem pertence Serra Negra. Nós teremos que questionar isso. Se o Marcas e Patentes entendesse que a empresa tinha o direito, tinha que ser buscado esse direito para a Serra Negra na justiça, questionando o registro geográfico, né? Serra Negra, ela tem esse nome desde sua fundação. Então, a referência geográfica Serra Negra, ela pertence à nossa cidade e o município deveria trabalhar com isso. Não sei em que pé está essa situação hoje, tá? A gente tem questionado porque a gente não vê mais ninguém falar disso. A gente fica quieto, a gente vê que está todo mundo ignorando, tá? Só que, se não buscarmos isso, ali na frente a gente pode ter problemas. Porque eu lembro que na época, um colaborador nosso, ele dizia que esse empresário, ele tinha se comprometido a não criar caso para ninguém, que ele queria só realmente para a marca da água dele, que ele queria usar a Serra Negra só para a água mineral dele, tá? Mas, gente, nós sabemos como é que funciona a vida, né? Ninguém é eterno. Todos nós estamos aqui, mas nós vamos passar. E os descendentes desse proprietário? Quem for ficar com essa empresa lá na frente, será que vai ter a mesma postura? Ou vai querer garantir o seu direito? E aí, eu volto a dizer, hotel, loja, locais turísticos, todos que usam Serra Negra podem ter problema. Podem ter que pagar royalty, né? Aluguel para ele. O aluguel da marca. Então, isso cabe ao poder público. Eu comecei na Câmara Municipal, sei que a administração deu sequência, mas eu não sei em que ponto está agora. É uma discussão que Serra Negra precisa entender que ela é importante para a Serra Negra. Ela não é importante para o Dallari quando foi vereador, para o ex-prefeito ou para o atual prefeito. Não. Essa discussão ela é importante para a Serra Negra e nós temos que chegar ao fim dela, buscar essa resposta, garantir o direito da nossa marca, do nosso nome, Serra Negra, porque ela é nossa, ela não é de mais ninguém. André? Dentro do que o Dallari colocou, realmente, eu conversei eu conversei com alguns empresários do setor de água e eles estavam deveras preocupados com essa questão. Só desculpando, nós tentamos criar uma entidade municipal daqui de Serra Negra dos fontanários. Nós tentamos fazer uma associação de fontanários aqui. É difícil tentar reunir as pessoas para conversar, mas eles começaram a entender a necessidade. Aí, a partir daí, a gente deu início no processo na Câmara Municipal e agora, não sei. Então, o que acontece? Você tem duas vertentes aí de setores que se interessam por essa questão. A primeira vertente seria a dos empresários, seriam exatamente aqueles que investem na cidade, que têm a sua razão de existir aqui na cidade, seja pela água, seja pela hotelaria, seja pelo comércio, enfim. Então, nós temos a associação comercial, nós temos a Chores, nós temos essa associação dos fontanários que não sei se ela vingou. Foi no questão de embrião, né? Mas essa questão interessa a todos. Com certeza. E você não viu, ou pelo menos eu não vi a ação destes setores junto ao poder, pressionando o poder executivo, já na época do Paulo, querendo saber o desfecho disso. Cobrando, individualmente, né? Algumas pessoas vinham e cobravam, mas enquanto pessoas, não enquanto representantes de uma entidade.
depois que eu deixei a administração, em março de 2008, eu não sei se no transcorrer da continuidade da administração do Paulo e nesta administração, não sei também se deu sequência a esse processo. Pelo que eu não ouço, não teve. Porque não é pelo que eu ouço, pelo que eu não ouço, porque não ouvi mais nada também. Então eu acho que esse assunto não morreu, mas ele está... Agora, de novo, Poder Executivo é função dele defender a cidade, não é? Os interesses da cidade. E esse interesse, o nome Serra Negra, é interesse maior a ser defendido não só por essa administração, mas pela Câmara de Vereadores, pelas associações comercial, Achores, etc., pelos fontanários, que são os maiores interessados, porque, e eu já conversei com eles, ao invés de vender garrafão de 20 litros de água, né, onde você tira uma grande quantidade de água, agrega um valor pequeno para levar para São Paulo, para todo esse lugar, deveriam investir em água de qualidade, com um belo envasamento, com uma bela distribuição. Agregar valor, né? Agregar valor. Diferenciado. Defender a qualidade da água de Serra Negra na sua constituição físico-química. Por exemplo, a fonte Santo Antônio, aqui, que está localizada dentro do Radiotel, ela é a de maior radioatividade no hemisfério sul. Maior índice de radioatividade. E nós não usamos isso do ponto de vista turístico. Talvez o Radiotel use do ponto de vista da divulgação dele enquanto empresa, mas a cidade não divulga isso. Não se aproveita deste fato para salientar, para externar, para despertar o interesse de pessoas que visitem a cidade. Era só o que faltava, né? A gente não poder usar o nome Serra Negra por causa de problemas de royalties. É o fim do mundo mesmo. E é mais fim do mundo ainda pensar que ninguém está fazendo nada por isso aí dentro, assusta, né? Assusta, porque eu volto a dizer, as pessoas passam. Sim. Esse empresário, uma fase ou outra da vida, vai passar, como todos nós. Claro. E os seus herdeiros vão continuar com essa postura ou vão querer o nome para eles? Tá? E uma coisa que eu acho que é importante frisar é que, embora a associação dos hotéis, a associação comercial, embora os fontanários tenham interesse nessa marca, quem tem a legitimidade para brigar por isso na justiça é o Poder Executivo Municipal, é a Prefeitura Municipal de Serra Negra. Tá? Então, cabe ao Poder Executivo e Legislativo cobrarem, trabalharem em cima disso e irem buscar essa vitória. Porque não interessa quem começou, não interessa quem vai ganhar. Né? Lá na frente, o prefeito que estiver lá à frente falar, nós ganhamos. Não, o que interessa é buscar essa vitória, é buscar na justiça a garantia desse direito para que nós possamos falar, não é nosso. E aí a prefeitura estabelece regras de como usar a marca Serra Negra para as águas minerais, como usar a marca Serra Negra para os hoteleiros, como usar a marca Serra Negra para os empresários de uma forma geral. Volto a dizer, a legitimidade é do Poder Executivo. Precisa sim continuar essa luta, precisa sim ir garantir esse direito lá na frente. E eu me recordo que quando... É o mínimo, né? Mas eu me recordo que quando o Júnior começou essa luta, eu estava com ele na Câmara, e nós nos deparamos exatamente com essa questão da legitimidade de quem deveria entrar com essa ação. Porque a Câmara Municipal tinha o interesse em, lógico, absorver não esse ônus, né? Mas absorver esse bônus, eu diria, né, André? Porque, a bem da verdade, quando nós vimos o problema, nós fomos em cima porque percebemos que ninguém queria fazer nada. Não, vamos buscar isso, somos representantes do município, estamos defendendo na política, temos o nosso objetivo, queremos valorizar a Serra Negra, vamos comprar essa briga. Nós compramos. Aí chegou ali na frente, administrativamente foi dito, a Câmara Municipal não tem legitimidade. Quem tem legitimidade é a Prefeitura. Né?
Então vamos correr Uma discussão... atrás, fica aí a dica para vocês terem responsabilidade sobre isso. Vamos parar com essa várzea de ficar discutindo problemas pífios e ir atrás do nome Serra Negra, que é importante isso pra gente. Só faltava amanhã ou depois Serra Negra ter que pagar royalties pelo uso do nome. Aí pode acabar. Isso é uma vergonha, vai ser uma vergonha. Pra balanço, né? Aí vamos fechar para balanço, porque... Aí vamos voltar lá atrás com aquela história de Itiruna, né? Diz que Serra Negra, o nome indígena seria Itiruna. Aí quem sabe a gente registra Itiruna e começa de novo. Vamos mandar todo mundo do lado, virar índio de volta, né? Enfim, o tempo urge, infelizmente, quando a conversa é boa, o tempo passa voando. Né? Queria agradecer ao Júnior, ao André e falar que o espaço está aberto aqui. Tinha perguntas ainda, mas a gente infelizmente estourou o tempo. Vamos ver se a gente marca. Dá tempo ainda, Chicão? O Chicão liberou, então vamos embora. Vocês não têm compromisso mais daqui nas próximas 3 horas? Não, compromisso eu tenho. Vou fazer uma última pergunta então aqui, Júnior. Oi. Na verdade é uma pauta sobre a Marina, tudo, Partido Verde. Eu queria que você falasse um pouco sobre aquele trâmite que está em Brasília na discussão do novo Código Florestal, tá? Que é substitutivo à antiga redação, né? Que, do ponto de vista de alguns especialistas, favorece os ruralistas e até os latifundiários, né? Qual a sua opinião sobre esse novo código de autoria do Aldo Rebelo? Só ressaltando que tem uns parágrafos aqui que eu acho absurdo. Por exemplo, anistia aos crimes ambientais, fim da obrigação de se recuperar áreas desmatadas ilegalmente até 22 de julho de 2008, incluindo topos de morros, margens de rios, restingas, manguezais, nascentes e etc. O que você acha sobre esse novo código? O atual código ele é bem restritivo. Ele, em certos pontos, impede o desenvolvimento sustentável. Algumas adequações precisariam ser feitas. Quanto a isso, eu não vou discutir, né? Mesmo porque a gente sabe que pessoas dentro da cidade, quando vão mexer no seu terreninho à beira do rio, tem um problema sério, tá? Mas está dentro da cidade. Como é que fica? Como é que não fica? Aí tem que responder para a justiça, promotoria pública, aquela situação delicada. Então, algumas adaptações seriam necessárias. Agora, o que eu sou temerário, o que eu vejo também, é que realmente estão tentando abrir a porteira. E se passar um boi, vai passar a boiada. Tá? E, infelizmente, esse código está nascendo, na minha opinião, na minha visão, não por uma necessidade da sociedade, não por uma discussão mais do que justa perante a população. Ele está nascendo do interesse de alguns segmentos. Sim. E aí eu sou favorável à postura do PV inteiro, que a bancada do PV votou contra o projeto, e eu acho que a gente tem que fazer oposição nesse sentido aí. Vamos ser contra e boa. Concordo com o voto de todos. Eu acho o seguinte, eu acho que o projeto, a condução do Aldo Rebelo, deputado Aldo Rebelo... Um deputado que merece respeito, hein? Sim, a condução que ele fez... ele está lutando com esse assunto já faz algum tempo. Perfeito. E o primeiro anteprojeto que foi colocado em discussão para todos os outros deputados, inclusive lideranças partidárias, etc., todas essas colocações que a ouvinte colocou no seu e-mail, elas não estavam contempladas. Mas elas passaram a estar de uma noite para outra, de um dia para o outro, sem que ninguém conseguisse descobrir quem foi que colocou. Exatamente. A questão toda foi essa. Mudou-se a redação, incluiu-se artigos, excluiu-se incisos, de maneira que desse esta versão. Inclusive, não sei se vocês acompanharam, mas a própria presidente Dilma foi contundente em dizer o seguinte: ela vai vetar a lei da forma como ela foi redigida, como ela foi aprovada. E há, logicamente, interesses, né, em que se mantenha esse tipo de alteração. Realmente não dá para aceitar isso, não dá para concordar com essas alterações que foram feitas. Porém, há que se fazer necessário a alteração dessa legislação. Ela é uma legislação muito restritiva,
e arcaica. E não podemos nos esquecer... 69, se eu não me engano. 64. Referendário de 67, se não me engano. Há que se lembrar do seguinte: tudo aquilo que é extremamente restritivo, na verdade, abre-se a possibilidade para justificar um ato mal feito. Então, por exemplo, os empresários rurais alegam: eu não consigo formar a fazenda, usufruir da fazenda com esse tipo de legislação antiga. Então, esse tipo de alegação acaba justificando que todo mundo desobedeça a lei. Então, há que se fazer uma lei, ela tem que ser modernizada, tem que ser atualizada. Apesar do Partido Verde ter adotado a postura de votar contra, que é respeitável, porque afinal de contas ele adota uma postura dentro do Congresso, mas eu me recordo muitas vezes, o PT também se recusou a assinar a Constituição de 88, lembra? Com certeza. E gerou e no entanto ela veio para ficar, independente da postura. Tá? Então o que acontece é o seguinte: nós temos que analisar se a questão, eu me nego ou eu voto contra, é uma questão apenas para marcar posição política, ou efetivamente não deveriam participar da discussão para tentar obter modificações desses pontos que são, sem dúvida alguma, que arbitrários e controversos. E há de ser visto, porque tem muita coisa aqui em discussão, na minha opinião, muito parágrafo absurdo. Só para encerrar, a Marina surpreendeu nas últimas eleições, né? Muita gente chamou de onda verde, não sei o quê, que até conseguiu maioria no Distrito Federal, né? Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro. Isso. E no Acre, no entanto, que é o seu estado de origem, ela não foi bem. Hoje pela manhã eu li um artigo de um acreano que dizia bem assim: alguns, como eu e os brasileiros do Acre, que conhecem bem o tipo de ambientalismo que ela pratica, são imunes a esse efeito, ou seja, ao efeito verde que ela proporcionou. Aí eu fiquei na dúvida, eu queria que você me ajudasse. Qual o ambientalismo que ela representa? Pelo meu conhecimento, a Marina, junto com o Chico Mendes, tudo, ela combateu com ferocidade a questão do desmatamento lá no Acre, da Amazônia, ao comércio de madeira. Então, será que é por causa disso que o povo acreano não bota fé nela? Será que ela arrumou muita briga no estado de origem dela? Briga, com certeza, ela deve ter arrumado e muita, né? E toda vez que você pisa no calo de um poderoso, ele vai reagir da pior forma possível e vai tentar garantir, né? Garantir os seus direitos. Será que esses poderosos não estão por trás desse novo Código Florestal também? Com que certeza. Favorece todos Com esses certeza. Eu acredito que seja isso. Eu acredito que seja isso. É isso aí. Só um detalhe, veja. Precisamos tomar cuidado, porque às vezes você vai ao jornal e lê uma determinada opinião e você vê aquela opinião contrária, avessa a tudo aquilo que está sendo feito, que é o que aparentemente essa pessoa se colocou. Nós não podemos nos esquecer que nós estamos também lidando com um setor político. Claro. E que eventualmente esta pessoa que reagiu dessa forma, desacreditando todo um trabalho feito pela Marina, tá certo? Talvez ele tenha também as suas intenções exatamente para dar e divulgar esse estado de coisa. Ou talvez seja até um próprio dono de madeireira, talvez, né? Exatamente. Eu acho que a Marina é uma pessoa extremamente bem intencionada. Eu acho que ela tem muito para produzir, muito para fazer pelo país. E temos que respeitá-la como liderança. Mas não é bem o que esse cidadão está colocando aí. Apesar também das divergências que eu tenho com ela, mas é respeitável. Tem muita questão para a gente discutir, vai ficar para um outro dia, porque todo mundo tem compromisso aqui. Queria agradecer mais uma vez, Júnior da Lara, meu amigo, ao André, também mais uma vez aí com a gente, vai participar bastante aí, se Deus quiser. Vamos. Chicão, você telespectador, interaja conosco, estamos aqui diariamente a partir das 16 horas. Mais uma vez, obrigado, e as portas estão abertas aqui para vocês. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar presente e de estar discutindo e mostrando o que a gente pensa, o que a gente defende para a Serra Negra. É um espaço que eu volto a dizer, tem que ser sério e tem que ser aberto, que é o principal. A gente aqui estaremos do lado da população, sem papo na língua aqui. Obrigado, André. Rogério, um abraço a você, obrigado mais uma vez pelo convite.
tá? Eu espero estar convidado por mais vezes, que aqui estarei, sem dúvida. Júnior, prazer revê-lo. Prazer Gosto é sempre sempre nosso. de discutir e brigar com você, porque a gente sempre aprende. A gente sempre vê alguma coisa diferente. Chicão, um abraço pra você, obrigado, viu? Tô aqui de novo. É isso aí, Roger, aos nossos internautas que puderam acompanhar esse belíssimo programa, podemos colocar assim, né? Duas opiniões avalizadas, como a gente diz, e o que causa, às vezes, Júnior e André, também o Roger, que causa estranheza pessoal, nós que somos munícipes, né? É a vontade política realmente que falta. Não dá para entender porque pessoas eleitas, pessoas escolhidas pela população não conseguem cumprir, né, o seu papel, não conseguem fazer o melhor para a população de Serra Negra. É isso que realmente causa estranheza, que a gente não gostaria de presenciar mais em Serra Negra. Quem sabe, como eu já falei diversas vezes, em 2012 a gente não possa dar esta resposta a esses que estão aí nas urnas, né? Essa é a nossa vontade, o nosso desejo. E como falou o Roger, o espaço está aberto a quem queira se manifestar. A Infinity TV é uma emissora aberta. Você pode vir aqui, fazer o seu comentário, expor o seu pensamento, que essa é a nossa vontade. Uma boa tarde a todos. É isso aí, boa tarde, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.